Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. Na aula de hoje vamos falar a respeito de Geologia, conceitos básicos do nosso curso extensivo de Geografia para o Enem. Se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite e se inscreva agora para continuar acompanhando o nosso curso extensivo. E já deixa o seu like para apoiar o nosso canal. Então, vamos à aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos analisar alguns pontos bem interessantes a respeito da geologia e antes de começar a falar o que nós vamos aprender, eu tenho 3 vídeos, uma playlist chamada Geologia, ficou bem completinho, tá? Foi bem assistido, inclusive, um dos vídeos já atingiu mais de 20 mil visualizações. Então, nessa aula, nós não vamos assim nos aprofundar muito, tá? Eu vou deixar as indicações aí nos cards, aí é só vocês irem lá e assistir os vídeos, ficou bem legal, bem completinho, vai ajudar muito nesse curso extensivo, tá? Então, nessa aula, nós vamos conhecer diferentes métodos de datação do tempo geológico. É interessante essa questão da datação do tempo geológico pelo seguinte, é muito difícil para nós seres humanos entender como que isso funciona, tá? Então nós vamos falar sobre isso, né? Sobre esses métodos de datação e muito mais. Vamos também aprender a diferenciar o tempo geológico de tempo social por meio da análise da escala geológica do tempo, tá? Então você sabe o que é o tempo social? Sabe o que é tempo geológico? Nós vamos falar sobre isso. Você vai conhecer teorias científicas sobre o surgimento do Sistema Solar e da Terra. Vamos identificar os elementos representativos da composição da Terra. Vamos analisar as teorias da deriva continental e da tectônica de placas para compreender a formação dos continentes e a distribuição dos oceanos. E, por último, vamos reconhecer a Terra como sistema em constante movimento, resultante da atuação de diferentes formas de energia responsáveis pela interação entre as esferas que a compõem e é influenciada pelas atividades humanas, ou seja, o planeta ele sofre influência da ação antrópica, da ação humana, e nós vamos falar sobre isso também na nossa aula. Então, para começar, precisamos entender o que é a geologia, o que ela estuda. Pessoal, a geologia é a ciência que estuda a formação e o desenvolvimento do relevo. Então, tudo que tem a ver com a formação do relevo, surgimento do planeta, desenvolvimento, tudo isso tem a ver com a geologia, tá? Então, nessa aula, nós vamos falar disso, tanto nessa aula como na próxima. Na de hoje, vamos falar sobre alguns pontos relacionados com a formação do planeta. E na próxima, vamos falar sobre a geologia de uma forma mais aprofundada, tá bom? Então, vamos seguindo, já que nós já conceituamos a geologia. Para começar, nós vamos falar um pouco a respeito da história do tempo da Terra. A origem do planeta, no passado, era atribuída a divindades mitológicas. Tá? Então, vários povos até hoje, mas no passado mais do que isso, tinham uma crença de que o planeta tinha sido criado por deuses mitológicos. É claro que o planeta ele foi feito na sua perfeição, e é claro que foi um ser superior que fez isso, né? Alguns tentam falar que é o Big Bang e tal. É um conceito científico, né? Existe um embasamento por trás disso, a gente precisa saber que o planeta surgiu a partir dessas teorias, porém, né, nós não somos obrigados a acreditar em tudo que nós lemos, tá? Então, aqui nas nossas aulas você vai perceber isso. Eu não acredito em tudo que eu leio, deixando bem claro, eu tenho uma opinião formada sobre muitos assuntos, inclusive sobre o surgimento do planeta. Não vou falar que é uma divindade mitológica, mas também não surgiu pelo acaso, tá? Existe um ser superior por trás da formação do planeta. Por muito tempo também acreditava-se que a Terra era plana, e aí surgiu, até hoje tem
algumas pessoas que questionam se a Terra é plana ou esférica, mas os estudos geológicos comprovam que a Terra é esférica. Nós vamos ver isso também. Hoje, atualmente, existem algumas empresas como a SpaceX, que tem investido dinheiro, né, em pesquisas espaciais. Também a própria NASA tem fotos e vídeos da Terra lá do espaço que comprova que a Terra é esférica, tá? Então não tem o que se discutir diante disso, né? Os fatos comprovam isso. Eu sei que muita gente vai aparecer aí questionando isso, né? Como em alguns vídeos sobre a forma da Terra que tem aqui no planeta, mas a Terra é esférica, tá? Então, pelo amor de Deus, não acredite que a Terra é plana. Existem centenas de fatos que comprovam que a Terra é esférica. Um outro ponto interessante também é que existe uma constante interação entre seres humanos e a natureza. E essa interação entre humanos e natureza causou uma série de transformações no nosso planeta. E nós chegamos a um ponto bem interessante que é a respeito do tempo geológico e o tempo social. Você sabe o que é isso? É muito difícil para a gente ensinar isso na escola, né? Os alunos não conseguem compreender que existe o tempo geológico e também não conseguem compreender, comparar ele com o tempo social. Pessoal, o tempo geológico é a idade do relevo. Então, por exemplo, se eu disser para você que uma montanha tem 100 milhões de anos, muitos não acreditam, mas como que você sabe 100 milhões de anos? Ou se eu dizer que uma bacia sedimentar se formou nos últimos 5 milhões de anos, muitos também questionam. Então, o tempo geológico existe a partir de vários estudos científicos que são comprovados pela datação, que é uma análise química que é feita, né, de fósseis, e aí você consegue saber qual é a idade do relevo desses fósseis, e aí se calcula o tempo geológico. E esse tempo geológico, geralmente a gente compara com o tempo social, que é o nosso tempo de vida. Por exemplo, quando um homem vive muito, ele vive ali até seus 80 anos, 90, alguns até chegam de 100 anos, mas bem velhinhos, né? Então, esse é o que? O nosso tempo social, o nosso tempo de vida. E quando a gente compara o tempo social com o tempo geológico, a gente fica assustado porque é muito distante. A gente não consegue viver nem 100 anos direito e a gente fala que uma montanha tem 10 milhões de anos, se formou nos últimos 100 milhões de anos, é algo até assustador, mas ele existe. E você precisa entender isso, né? Entender que o tempo social é o nosso tempo de vida e o tempo geológico é o tempo gasto pela geologia, pelo planeta, para formar os relevos, tá bom? Nós sabemos disso a partir da datação, que são pesquisas, são estudos que são feitos para se encontrar a idade do planeta e também dos fósseis. E aí, para poder ajudar você a entender isso, eu trouxe essa tabela aí, né? Esse gráfico mostrando a escala geológica do tempo. Então, essa escala, a gente pode começar analisando ela a partir, né, desse adiano aqui, que é a parte rosa, né, que representa os últimos 4 bilhões de anos, que é quando o planeta se formou a partir daquilo que os cientistas dizem. E aí percebam que esse disco ele gira, né, nesse sentido, contando a história do planeta, tá? Então a gente consegue ver que a vida, segundo os cientistas, aparece nos últimos 3 bilhões de anos. Depois começa a fotossíntese nessa região aqui, né, no Arqueano, nesse período chamado Arqueano. Depois nós temos a primeira glaciação, ou seja, a primeira era do gelo, há cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás. E temos a explosão cambriana nesse período também. E algo que nós podemos destacar é que o homem ele surge nesse finalzinho aqui da história geológica do planeta. Então, a gente percebe que a partir do tempo geológico, nós não somos praticamente ninguém, né? A gente não é nada diante da idade geológica do planeta. E geralmente a gente compara, eu vou mostrar uma tabela para vocês, essa tabela aqui é a tabela da escala geológica. Geralmente o Enem ele traz o quê? Ele traz essa tabela
e traz um calendário com os 12 meses do ano. E daí ele faz algumas comparações, como por exemplo o surgimento dos dinossauros, o período da fotossíntese, e ele mostra que o homem ele surgiu na última hora do dia 31 de dezembro daquele ano. Então, um comparativo mostrando que o homem é extremamente novo em comparação com a idade do planeta. E é só isso que você precisa saber para fazer a prova do Enem, tá? Não precisa, né, entrar em muitos detalhes, porque ela não vai te cobrar isso, tá? Talvez, se você for fazer uma prova mais relacionada com geologia, com geografia, algo mais profundo, talvez você precise se aprofundar. Nesse caso aqui, é só isso mesmo, tá? Também lá na nossa aula que eu comentei sobre geologia, aquela playlist, ela fala mais sobre essa escala geológica. Sobre a formação dos planetas e do planeta Terra, os cientistas dizem que o planeta surgiu a partir de uma grande explosão chamada Big Bang. Aqui você tem aí todo o passo a passo, não vou comentar muito, isso também não cai, pessoal, no Enem, não vai cair, tá? Eu posso falar isso, mas é importante que você saiba, né? Porque é assim que você vai entender como a geologia se desenvolve. Com relação à formação dos planetas e tal, eu vou indicar o canal de um amigo meu que ele tem um canal chamado Hiperativo Geo. Vai aparecer um card aqui em cima. Deixa eu marcar aqui o momento que o card vai aparecer. O card está aparecendo nesse momento. Ele também está gravando extensivo de geografia, está bem interessante. Só que o extensivo dele é um extensivo assim, mais diretão, né? Assim, menos tempo de aula, são aulas de 3, 4 minutos, com uma super produção, né? Bem editado, ficou bem legal, eu gosto dos vídeos dele. Então ele falou sobre o Big Bang, falou sobre um monte de coisa aí de astronomia, que eu não vou falar aqui no canal, mas vai ajudar você, né, nos seus estudos, tá? Então quem quiser saber mais sobre isso, é só ir no canal do Hiperativo, vai lá e deixa um comentário, fala que o professor Bruno do canal Tudo Sobre Geografia falou do canal Hiperativo, tá? Dá essa forcinha aí pra gente e segue a aula, vamos lá. Então, sobre Big Bang, sobre tudo isso, vai lá no canal do Hiperativo Geo, ok? Bom, sobre a composição química do planeta, olha só que interessante. Nós temos dois gráficos, nós temos o planeta Terra como um todo e temos a crosta terrestre, que alguns chamam de crosta, pode ser crosta, tanto faz, tá? É importante que você entenda que a crosta é a camada superficial da Terra. Bom, então veja a composição, boa parte do planeta Terra é composto de magnésio, tá? Então veja aqui, nós temos 13% de magnésio, nós temos a grande quantidade de ferro, 35%, oxigênio, 30%, silício, 15%. Então, basicamente, o planeta ele tem essa composição e depois ele tem ali níquel, enxofre, cálcio, alumínio, né, na sua minoria. Agora, veja a crosta terrestre. 46% da crosta terrestre é composta de oxigênio, tá vendo? Depois nós temos 27% de silício e outros metais, aí já reduz bastante, né? Alumínio, ferro, temos cálcio, sódio, potássio, magnésio, né? Então a crosta terrestre é muito importante a gente entender essa composição química do planeta. Também podemos analisar a estrutura interna do planeta, aquele desenho que a gente vê lá no 6º ano, lá na 5ª série, da crosta, manto e núcleo, né? Então eu trouxe um desenho um pouquinho diferente para te ajudar. Nós temos aqui a crosta oceânica e continental. Alguns têm dúvidas sobre isso. Pessoal, a crosta continental é a parte emersa, a parte seca do planeta, e a crosta oceânica é a parte submersa da crosta, que é no fundo do mar, tá? Então, o assoalho do mar é a crosta oceânica. Nós temos aqui o manto superior, né? A temperatura é extremamente alta. O manto ele chega a atingir cerca de 2.000 graus de temperatura elevadíssima. É praticamente impossível a gente chegar nele, tá? Então a temperatura bem alta. Nós temos também o núcleo externo e interno com temperaturas que variam de 3.000 graus
a 6.000 graus, então temperatura muito elevada. Sobre o manto, é importante saber também a sua composição química. Nele nós temos o magma, que nada mais é do que a lava do vulcão, tá? Então é importante que você saiba disso, e ele é constituído principalmente por silício e magnésio e apresenta uma espessura que se inicia entre 5 km de profundidade a 70 km da crosta, podendo chegar a 2.900 km de profundidade. Então é bem profundo. Ele é constituído pela astenosfera, que seria a parte aí no manto superior, e temos a mesosfera, que é a parte mais interna do manto, tá? Com temperaturas elevadíssimas, como eu disse, né, superiores a 2.000 graus de temperatura. Depois nós temos o núcleo, né, que é constituído também de núcleo interno e núcleo externo, e a sua composição basicamente é feita de níquel e ferro, e lá as temperaturas podem chegar a 6.000 graus. Sobre essa parte aí, tá, pessoal, sobre a estrutura interna do planeta, eu falei de forma bem detalhada também na playlist que eu falei no início do vídeo, tá? Então vale a pena você assistir esses vídeos também, tá? Aqui nós temos também mais um desenho mostrando isso, né? A astenosfera, como eu disse, que é uma região aqui mais externa do manto, tá? Que fica diretamente em contato aí com a crosta terrestre, com a crosta oceânica e também a crosta continental. Esse desenho te ajuda a entender, né, a crosta continental, que é a parte emersa do planeta, a parte seca, que é também conhecida como litosfera, e a parte oceânica, que é a parte mais profunda, vamos dizer, a parte submersa da crosta terrestre, certo? Sobre as placas tectônicas, a gente pode falar o seguinte, que os continentes e os oceanos são formados por grandes placas tectônicas, tá? Temos a placa norte-americana, sul-americana, placa africana, eurasiana, indo-australiana, a placa do Pacífico, da Antártida e outras menores, tá? Então, nós temos, por exemplo, como placa menor, a placa de Nazca, a placa filipina, a arábica e a indiana, tá? Então, são cerca de 11 a 12 placas tectônicas, tá? 12 placas, né? Basicamente, essas placas, elas constituem o planeta. Sabe-se que as placas tectônicas não são estáticas, ou seja, elas não estão paradas, né? Elas não estão estagnadas nos seus pontos, elas estão em movimento e elas estão se afastando ou se aproximando uma das outras. Os limites entre as placas formam faixas de instabilidade geológica caracterizadas pela ocorrência de terremotos e de vulcanismo. Então aqui nós temos um mapa mostrando isso, e aqui vale a gente destacar aqui a placa sul-americana, que é a placa onde o Brasil se encontra, e todas as demais placas, tá? Sobre as placas do Brasil, a placa sul-americana, no vídeo que eu indiquei, né, anteriormente, lá eu falo por que no Brasil não ocorre terremotos. Depois corre lá, dá uma olhada nos cards e também nesse vídeo. Bom, vamos passar aqui. Agora nós vamos falar a respeito da deriva continental. A deriva continental, ela é bem interessante porque um homem chamado Alfred Wegener, em 1910, ele apresentou para o mundo seus estudos e ele disse que em algum momento da história geológica do planeta, o planeta ele era desse jeito aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, na figura A, há cerca de 240 milhões de anos atrás, tá? Então existia um único continente chamado Pangeia. E segundo Wegener, com o tempo esses continentes começaram a se separar, tá? Então, inicialmente deram origem a Laurásia e Gondwana, tá? Dois continentes que foram se fragmentando, aí se formaram mais alguns continentes e foram se fragmentando até chegarmos aqui na figura E, tá? Nessa figura E, nós vemos aí os nossos continentes como são hoje, né?
todos eles os 6 continentes que nós temos hoje. A América, né, aqui tem as Américas, no mapa ele destacou em 3, mas é uma América só. A Europa, a África, a Ásia, Oceania e Antártida são 6 continentes. Então, o Alfred Wegener ele falou isso na sua pesquisa. Ele, inclusive, nós estamos vendo aí uma imagem, algumas evidências que ele apontou. Uma delas foi alguns fósseis que ele encontrou tanto na costa leste do Brasil como na costa oeste da África, como vocês podem ver, e tinham a mesma idade geológica. Tá? E Wegener também percebeu um encaixe perfeito dessas regiões, não só aqui da América com a África, mas também de outras regiões do planeta, e ele então chegou nessa conclusão. Só que foi feita uma pergunta, a comunidade científica da época, o pessoal fez uma pergunta para o Wegener. A pergunta foi: Wegener, está tudo certo, é isso mesmo que você falou, né? A gente entendeu. Mas qual foi a força responsável pela separação das placas tectônicas? Dos continentes, né? Qual foi a força responsável pela separação dos continentes? Sabe qual foi a resposta do Wegener? Ele falou: eu não sei. Wegener não sabia, pessoal. Em 1910 não tinha tecnologia para se descobrir que existiam placas tectônicas, que elas estavam se movimentando. Então o Wegener não respondeu. E muitos não aceitaram a sua teoria naquela época. Wegener morreu em 1930 sem comprovar a sua teoria. Mas hoje nós sabemos, né, a partir das placas tectônicas, que realmente ele estava certo, tudo que ele disse estava correto, e a força responsável pela movimentação das placas tectônicas são os movimentos de convecção do manto terrestre, tá? Então, isso eu explico também no vídeo que eu indiquei. Deixa eu pegar uma cor melhor aqui para eu poder explicar esses movimentos de convecção. Então, veja só, nós vimos que o manto ele é extremamente quente, né? Cerca de 2.000 graus de temperatura. Então ele está fervendo, pessoal. Se ele está fervendo, ele está em movimento. Pensa numa panela de água fervendo. Como que a água fica? Ela fica borbulhando, ela fica em movimento. Se você joga alguma coisa ali, ela se movimenta também. Então o manto também está fervendo, 2.000 graus. E o núcleo é muito mais quente. Então tudo isso aquece o manto terrestre, então ele está em movimento e ele cria esses movimentos de convecção, que eu explico melhor no vídeo que eu indiquei. Então, esses movimentos são os responsáveis pela movimentação das placas tectônicas que o Wegener não conseguiu responder. Certo? Então, pessoal, a aula de hoje é uma aula bem breve. Maiores detalhes vocês vão encontrar no vídeo que eu falei, né, durante a aula. Tá aí no card aí em cima. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você pode clicar no card aqui em cima, tá aparecendo aqui, tá? E aí vai aparecer todas as referências que vão te ajudar a se aprofundar nesse tema da geologia, tá bom? E finalizando, uma revisão breve do que nós falamos hoje. Nós falamos a respeito da geologia, que é a ciência ou a parte da geografia que analisa o relevo, sua formação e desenvolvimento. Falamos a respeito do tempo geológico e social, onde o tempo geológico é a idade do relevo, que são milhões de anos, e falamos do tempo social, que é a idade, né, o tempo humano, que vivemos ali só até 100 anos e depois partimos dessa para melhor, como muitos dizem, mas esse tempo significa o quê? Significa que o nosso tempo social é limitado com a idade do planeta Terra. Falamos agora no final sobre a deriva continental que Alfred Wegener disse lá em 1910, não conseguiu comprovar sua teoria. E por último falamos sobre as placas tectônicas também e sua movimentação. Como eu disse, se você quer se aprofundar nesse tema, vale a pena você conferir a playlist Geologia que tem aqui no canal, com 3 vídeos falando tudo sobre isso, ok? Muito bem, então finalizamos aí mais um vídeo. Lembrando que nós temos uma lista de exercícios para você se aprofundar no tema, então é só você baixar.
tá aí na descrição do vídeo. Mais uma vez eu quero pedir para você deixar o seu like. O seu like ajuda muito. Quando você deixa um like no vídeo, o canal ele sobe nas pesquisas do YouTube e mais pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo. Você pode baixar esses slides, tá, para pesquisar, fazer anotações. Tem gente que gosta de imprimir esse material. E por último, eu quero pedir a você que é novo no canal para se inscrever, tá? Nós estamos fazendo um curso extensivo de Geografia para o Enem, né? Já tivemos várias aulas e esse curso ele vai até o Enem, tá? Então tá bem legal, é uma forma de você se aprofundar nos temas de Geografia com a ajuda do nosso canal. Também eu quero pedir para você que é inscrito para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, mostre para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus professores e também para seus colegas de sala que também estão se preparando para o Enem. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!